O nosso viés hoje é mitologia, analfabetismo funcional, mitologia, desenvolvimento da inteligência e vamos falar um pouco, evidentemente, formação bíblica também. Tá? O analfabeto funcional não costuma ter um maravilhamento diante do saber, diante da realidade, diante do ser. Isso é, evidentemente, um passo em falso. Há de haver um maravilhamento no conhecer. Se o maravilhamento não se realiza, fica bastante prejudicada a assimilação do conhecimento. Isso já era sabido por Aristóteles. Hoje os neurocientistas têm falado da necessidade, tá? Da necessidade do cérebro. Para o cérebro desenvolver existir emoção, tá? E, enfim, é verdade. Então tem que ter um maravilhamento. Olha que legal, olha que bacana diante do saber. A postura geral do analfabeto funcional é uma postura defensiva. Ele tende a uma apatia, um desespero. Tá? Ele está agitado, ele tem um desespero, talvez nem tanto necessariamente, mas uma neurosezinha, porque ele precisa cumprir ordem, ele precisa saber o que querem que ele faça, como é que ele agrada. Ele não tem uma relação objetiva e de fruição daquele saber em si. Tá? Então isso é muito complicado. E o mito? O mito é uma linguagem de narrativa, ela antecede o conceito. A estrutura de um mito é de uma narrativa, de uma história. Eu não vou contar para a criança, não confie nos estranhos, porque eles são perigosos. Isso é até uma forma imperativa, ou algo conceitual. Os estranhos são perigosos. A criança não vai entender. Pode estar entendendo num nível muito precário. Então você fala, olha, tinha uma vez uma menina, uma chapeuzinho que andava de chapeuzinho vermelho, só que estava no bosque, e aí veio um lobo que estava disfarçado. Ela entendeu perfeitamente. Ela entende perfeitamente isso. Então, ao invés de expressar o conceito, há uma narrativa, tá? Que não vale pela factualidade da narrativa, mas ela vale exatamente pela mensagem que está ali contida. Tá? E aí a criança se entende perfeitamente. Primeiro, ela se maravilha. Aquilo passa a ser vivencial para ela. Por quê? Porque ela já está imaginando o bosque, já está imaginando a chapeuzinho. O conceito, ele é abstrato, tá? Tende a uma abstração, ainda que você possa criar um verso, mas é muito mais tonificada a versificação e, portanto, a sua dimensão de vivência nisso, dentro de uma estrutura mítica, uma narrativa alegórica, etc. Então o mito era um meio de comunicação da formação moral. Na escassez de conceitos ou em complemento a conceitos, contavam-se coisas por mitos. Tá? E é muito rico ler os mitos. As grandes mitologias grega, nórdica, oriental e etc. Guarani, tá? Enfim, há uma importância muito grande. O seu valor é o valor subjacente. O analfabeto funcional tem dificuldade com ler mito. Ele, vamos lembrar, ele tem que ler tudo dentro de uma estrutura de ordem. O copo está sobre a mesa, não há objetividade com o analfabeto funcional. A pergunta, era para pôr, não era para pôr, estão zangados comigo, não estão. Quer que eu ponha? Eu ponho já. Ele não fala com objetividade, com respeito ao que o copo está ou não na mesa. Tá? Então, assim, ele é capaz, o analfabeto funcional é capaz de ouvir uma história de um mito e achar que é uma história. Uma história. E atribuir alguma factualidade ao mito, nesse sentido. Tá? E ao invés da captura subjacente, tá? Como é que faz então? Você tem que desenvolver o cultivo do mito, o cultivo da interpretação, sabe? Mas enfim, então o cara não aprende e desiste. Não, você insiste, você treina, capacita, ensina a interpretar. Pega um mito maravilhosamente rico que vai ser objeto de uma grande análise aqui na Casa da Crítica, é o mito de Hércules. O mito de Hércules existe em imbecis, foi feito no cinema, como fosse um mito de força física de um homem.
como se fosse um negócio de aventura. Ao contrário, mito é força moral. É força moral. Os desafios da força física de Hércules não era um problema de um homem forte que matava leão, que sufocava o leão. Não, é um homem que tinha virtude. É só uma representação simbólica. Então assim, nós vamos inclusive sobre este mito dedicar uma atenção muito grande aqui na Casa da Crítica, da subjacência do mito, tá? E etc. E isso é o que implica o desenvolvimento. Na fase primeira, do primeira literacia que a criança tem que ter para o desenvolvimento, ela tem que crescer no imaginário, tem que contar mito, tem que contar história, tem que contar para enriquecimento. Então assim, se suprir isso daí, a possibilidade se suprimir, me perdoem, a suprimir essa dimensão desse imaginário maravilhoso, tá? E que tem subjacências de sentido, analogias, etc., está contribuindo muito para a pessoa ser um analfabeto funcional. E aí eu quero entrar na Bíblia, tá? A necessidade das pessoas estudar a Bíblia, ler a Bíblia, independentemente de um proselitismo religioso. Se você não acredita na Bíblia como um livro sagrado, e o aspecto do sagrado está aí em atribuir fato a questões bíblicas, você, aos relatos bíblicos, ao testemunho, tá, do evangelista, etc., que você veja a Bíblia como desenvolvimento intelectual, assumindo-a como mito, porque ela é dotada de preciosíssimo valor, ainda que tomada apenas na dimensão mítica e ainda que limitada a uma dimensão cognitiva, e para prover a instrução que a mitologia, de um modo geral, tem que prover. Ademais, é o conhecimento do livro que explica a civilização ocidental. Não é uma questão de apologética, mas é uma questão de cultura e de inteligência. Cultura no sentido de você compreender as referências que existem manifestas. Você não entende Shakespeare razoavelmente sem você conhecer a Bíblia. Não compreende. Vai compreender num nível menor, num nível mais superficial. Você não vai compreender Dante, sabe? Você não vai compreender muita coisa. Por quê? Porque foi uma referente da cultura. Então assim, eu insisto, não há como você ter uma pretensão de desenvolvimento intelectual sem conhecer a Bíblia. Ponto. Não é questão de fé, tá? E aí a questão da cultura e a questão do desenvolvimento do seu imaginário pelo mito. Quando as crianças eram maciçamente levadas ao catecismo, esse catecismo provia uma educação imaginária para as crianças extremamente mais rica do que hoje elas recebem na dimensão da instituição escolar, do que vão receber na televisão. Gente. Imagina a criança que foi educada ouvindo o Testamento, narrativa, contado, falado, compreende o maravilhamento, compreende a subjacência, senso de proporções. Tudo isso está enriquecendo. Acabou o catecismo, você teve também um definhamento desse imaginário, que foi substituído por outras coisas aí. Existe catecismo ainda, evidentemente, mas a adesão não é mais maciça, como outrora já foi. Então assim, há necessidade de estudar a mitologia. É absolutamente importante para a tua dimensão estética, para a tua dimensão intelectual, para a tua dimensão cultural. Inclua entre os grandes sistemas mitológicos a própria Bíblia, se você não aderi-la como fé, tá? Aí você tem muito material. Mitologia é riquíssima, mitologia grega, nórdica, a brasileira, como eu falei, a Guarani. Também não há povo que não teve a sua mitologia. Inclusive há autores que falam que o que é constituinte de um povo é uma mitologia. A mitologia tem uma função não só nesse sentido de comunicação,
Tá? Homero tinha que comunicar a memória dos heróis. E essa memória tinha que preencher a pergunta existencial. Nós viemos de algum lugar para cumprir algo. Ponto. E aí você tem as diferentes dimensões da vida humana. Eu estive na China alguns anos atrás, não conheço nada em termos de estudo concreto, tá? Mas eu fui a peças de teatro de mitologia chinesa. Espetáculo, estupor. Compreende tudo isso aqui, provoca um maravilhamento, te inserta numa dimensão vivencial emprestada, tá? Onde você tem a captura de uma subjacência fina, tá? Com advertências da dramaticidade da vida. Tá? Então assim, mas suprimiu isso. A chance de analfabeto funcional ser um burro cratinha que está vendo assim, é muito alta. Muito alta. Nós estamos vendo aí esse tipo de situação aí todo dia. A Bíblia é um livro muito difícil de ler. É muito difícil de ler. A própria criação do Trivium é porque Santo Agostinho tinha constatado que as pessoas liam os livros santos, não interpretavam direito, pegavam literalidades que não era para pegar e tratavam literalidades como analogias como literalidades e vice-versa, e fundou o Trivium para que as pessoas fossem inteligentes o suficientes até para ler a Bíblia. Tem que ler de uma maneira guiada, tem que ter apoio, tal e etc. Tá? Agora, é um livro formativo, intelectual e culturalmente, mas precisa de ajuda para ser lido. Se você não é cristão, ok, mas compreender a constituição do Ocidente, as influências bíblicas até hoje, é fundamental. Você não tem um entendimento equilibrado, tá? É um dado da realidade, tá? Então, assim, é um dado da realidade cultural. Você tem que conhecer, independente de você ser cristão ou não. E isso é válido, inclusive, para muitos livros santos. Já arrumei muita confusão com cristãos por isso. Você está falando que tem que ler livros de outras religiões? Sim, taxativamente. Não estou falando como catecismo. Estou falando como leitura intelectual. Tá? Como leitura intelectual, tá? Tem que ler livros religiosos de outras religiões. Tem que ler os Vedantas, tem que ler o Corão, tem que ler a Torá. Essa coisa toda. Se você é um intelectual, não se você está procurando uma orientação de catecismo. É uma outra questão. E o sentido que eu estou falando aqui não é de proselitismo. É um sentido de formação da inteligência. Ler a mitologia. Inclusive a mitologia bíblica. Tá? Se você limitar a Bíblia a uma mitologia. Tá? Ou se a recebe como livro santo, outra questão. Tá entendendo? Bom, meus caros, então fechamos